Olá, meus amados. Eu estava aqui meditando numa palavra da parte do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para não resplandecer a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Meus amados, a pior cegueira que tem não é a cegueira visual. A cegueira visual, ela é uma cegueira carnal, que muitas pessoas nascem com ela e outras são curadas pelo poder do Evangelho. E a cegueira visual, de alguma forma, você pode correr atrás, ser curado por Deus, ou alguns que perdem um pouco da sua visão, fazer o tratamento. Mas a maior cegueira que existe é a cegueira espiritual, a cegueira do entendimento. E muitas pessoas estão enxergando perfeitamente dos seus olhos carnais e não estão enxergando com seus olhos espirituais ou com a sua mente. O Deus do século cegou o entendimento. Por que o entendimento? Porque muitos estão abandonando aquilo que o Senhor tem de melhor para a vida deles, aquilo que o Senhor tem programado para a vida deles, aquilo que o Senhor tem projetado para eles. Eles têm abandonado tudo isso para seguir os prazeres carnais, as coisas humanas. Então, vamos refletir, pessoal. Vamos pensar. Tem pessoas que fisicamente, os seus olhos, elas não enxergam, mas elas são pessoas que têm um entendimento preenchido. Ela tem um entendimento convertido. O Deus desse século cega o entendimento. Como que ele cega o entendimento? Ele cega o entendimento das pessoas quando elas começam a olhar para o que é humano. O Deus desse século cega o entendimento de muita gente quando ela começa a agir com ingratidão com o próprio Deus, agir com ingratidão com aquele que tem um projeto na vida deles, com aquele que só ele pode fazer o milagre, só ele pode mudar a história. E a pessoa começa a agir com ingratidão, porque o tempo passa, ela acha assim, as pessoas se acostumam tanto na igreja, no Evangelho, ouvindo a palavra, ou sentindo o poder de Deus, que elas acham que elas têm muito direito. E nós, quando conhecemos o Senhor, nós temos que entender que nós somos o servo. Nós somos aquele que depende do Senhor. Nós somos aquele que tem que vigiar a todo momento o nosso entendimento. Sabe o que o adversário tem cegado muita gente? Ele tem cegado pessoas pensando que vai sair da igreja, da presença do Senhor, vai dar uma voltinha lá no mundo e logo depois ela vai voltar e vai ficar como se nada aconteceu. O diabo, o Deus desse século, ele cega as pessoas na vaidade, no dinheiro, nas coisas humanas, nas coisas carnais. E a pessoa acha que amanhã ela vai ter uma nova chance, que depois ela vai ter uma nova chance, que ela vai conseguir voltar para o Senhor novamente. Mas não é dessa forma. Tem pessoas que saem e morrem afastadas do Evangelho, afastadas do Senhor. E elas têm um pensamento que o diabo coloca nelas. Quantas pessoas, ela planeja, ela está desviada e ela planeja, amanhã eu volto para Jesus, amanhã eu volto para a presença de Deus. Elas oram em seus quartos falando, eu quero voltar para a presença de Deus. Elas sentem saudade do Espírito Santo, mas elas não conseguem voltar, porque o adversário, o acusador, já cegou o entendimento dela. Você vai voltar para a igreja, muitas pessoas vão te julgar, vão te condenar, sendo que ninguém da igreja vai julgar, mas ela já tem uma barreira em suas vidas. Muitas pessoas estão sofrendo, estão angustiadas, vivendo uma vida de aparência aí no mundo, mostrando que elas são felizes, afastadas da presença de Deus, afastadas da igreja, e elas sentem saudade até dos problemas que tem na igreja, até das coisas, divergência que tinha, a pessoa sente saudade, mas ela não consegue voltar, porque o diabo coloca vários tipos de pensamento. Um dos pensamentos que muitas pessoas têm é que eu vou voltar para a igreja, tem pessoas lá que está pior do que eu, tem pessoas lá que nunca se firmou com Deus, que nunca teve compromisso com Deus, eu vou voltar, essa pessoa não tem compromisso com Deus até hoje,
Eu tinha compromisso, estou afastado. Sinal que você se achou tão perfeito que você se afastou, que você desistiu. Então, o Deus desse século, ele cegou o entendimento de muita gente. O pior cego que existe é aquele que é um cego espiritual e no seu entendimento, que acha que ele pode de tudo. A pessoa que se acha autossuficiente, ela cai. A Bíblia diz: aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa, é um conselho, meus amados, é um pensamento. Aquele que pensa. Então, muita gente que não vigiou, porque ele não vigia. Porque se você vigiar, você não vai ser motivo de pedra de tropeço de ninguém, motivo de derrota, motivo de angústias de outras pessoas, motivo de escândalo no evangelho, motivo de fazer pessoas desistirem, pessoas que confiavam em você. E você às vezes está de pé, a sua família pode ser destruída porque você parou. Você pode perder a alma daqueles que você ama porque você parou. Não deixa o diabo te cegar. Levanta a sua cabeça, acredita. Deus te recebe da mesma forma de volta, mas você tem que abrir o seu entendimento e entender que tudo que você faz, tudo que você fez, vai ter consequência, vai ter circunstância, mas Deus vai ser misericordioso na sua vida. O Deus desse século cegou o entendimento. Ele não cegou os olhos, mas ele cegou o entendimento. E é o entendimento das pessoas que tem que ser tratado, é os seus pensamentos. E o Espírito Santo, ele sonda o coração dos desviados, daqueles não crentes. E por que aquele que se afasta tem mais dificuldade de voltar? Porque os 7 espíritos piores que vêm trabalham na mente deles, colocando muitas das vezes o pensamento que eles estão melhor do que quem está servindo a Deus, colocando na mente deles que eles são autossuficientes demais, a ponto de acreditar que até invalidar a palavra de Deus eles podem fazer. Não, a palavra de Deus diz isso, mas se eu fizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Claro que ninguém tem nada a ver. Quem tem a ver é Deus, porque vai ser Deus que vai julgar, não vai ser eu, não vai ser outra pessoa que vai julgar, mas vai ser Deus. Então, o Deus do século cegou o entendimento. Se o entendimento da pessoa está cega, meu amigo, ela não consegue ter a mesma vida, ela não consegue ser do mesmo jeito. Ela tem um entendimento cego, ela vai ter 7 espíritos pior. Se fosse isso, amanhã, daqui a pouco, qualquer hora, ouvindo esse vídeo, muitas pessoas voltariam, se arrependeriam, faziam nova aliança com o Senhor, faziam um novo propósito com Deus e recomeçariam. Mas recomeçar, muitas das vezes, é muito mais difícil do que começar. Examina uma obra, quando você constrói ela desde o começo é uma coisa, quando você pega ela para reformar é outra totalmente diferente, é muito mais difícil. É difícil, mas não é impossível. Então, abre o teu entendimento, entenda que o Deus do século cegou o entendimento de muitos, mas Deus, o Espírito Santo, pode abrir o seu entendimento e você entender que você pode morrer agora vendo esse vídeo, ou daqui 1 hora, ou daqui 50 anos, ou daqui 100 anos. Mas 1 hora você vai se encontrar com o Senhor. E as experiências e as coisas que você viveu com Deus, Ele vai requerer tudo de você. Então, para com essa, me prova na Bíblia, tem gente pior do que eu, não. Engole o orgulho, engole o preconceito e revolte ao primeiro amor, retorne para o Senhor e renove a sua aliança, porque o diabo está cegando o teu entendimento, mas eu estou aqui para abrir a tua mente, porque você é um cego espiritual. Abre os teus olhos, fica na paz.